Não devemos fazer do uso da carne um teste, mas podemos e devemos considerar a influência que os professos crentes que usam carne têm sobre outros na igreja. Os que se utilizam de alimento carneo ignoram todas as advertências que Deus tem dado sobre essa questão. Eles não têm evidência de que estão a seguir caminhos seguros. Não têm a menor desculpa para comer a carne de animais mortos. A maldição de Deus está repousando sobre a criação animal. Muitas vezes, quando a carne é ingerida, decompõe-se no estômago e cria doenças. Cânceres, tumores e doenças pulmonares são em grande parte causados pelo consumo de carne. Como mensageiros de Deus, não daremos um testemunho decidido contra a satisfação do apetite pervertido? Aqueles que se dizem ministros do Evangelho, proclamando a mais solene verdade já dada aos mortais, irão fazer do estômago uma fossa? Deus providenciou uma abundância de frutos e grãos que podem ser preparados e utilizados de forma saudável e em quantidades adequadas. Por que então os homens continuam consumindo alimentos cárneos? Será que podemos ter confiança em ministros que, nas mesas onde a carne é servida, se juntam a outros para comê-la? Os pais que conhecem a verdade a respeito da satisfação do apetite não devem permitir que seus filhos comam em excesso ou que comam alimento cárneo ou outros alimentos que excitam as paixões. O homem é construído a partir do que come. O uso de alimento cárneo fortalece as propensões mais baixas e as excita para aumento de atividade. Os pais devem descartar tudo o que ponha em perigo a moral e a saúde física dos seus filhos. Não devem colocar alimento cárneo sobre a mesa. E se permitirem que seus filhos comam livremente carne, usem manteiga e ovos, doenças de alguma forma certamente irão surgir, prejudicando a saúde da mente e do corpo. Assim, a espiritualidade é enfraquecida e, em muitas vezes, destruída. Pais e mães, vigiai em oração, protegei-vos estritamente contra a intemperança em todas as formas. Ensinai a vossos filhos os princípios da verdadeira reforma de saúde. A ira de Deus já começou a visitar os filhos da desobediência. Para serem purificados e permanecerem puros, os adventistas do sétimo dia devem ter o Espírito Santo nos seus corações e nas suas casas. O Senhor me deu a luz de que quando o Israel de hoje humilhar-se diante dele e limpar o templo da alma de toda a sujeira, ele vai ouvir as suas orações em favor dos enfermos e os abençoará no uso de seus remédios para a doença. Quando em fé o agente humano fizer tudo quanto pode para combater doenças, valendo-se dos métodos simples de tratamento que Deus providenciou, os seus esforços serão eficazes. Teus são os céus e tua é a terra, e dos que neles habitam. Salmos 89, 11. Se, depois de tanta luz ter sido dada, o povo de Deus ainda acatar hábitos errados, entregando-se à indulgência e recusando-se a reformar-se, sofrerão a consequência certa da transgressão, se forem determinados a gratificar o apetite pervertido a qualquer custo. Deus não fará milagre após milagre para salvá-los. Eles se deitarão em tormentos. Guardeis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus. Todo aquele que viola as leis de saúde será certamente visitado com o descontentamento de Deus. Quanto do Espírito Santo poderíamos ter dia após dia se andássemos retamente, negando-nos a nós mesmos e praticássemos as virtudes do caráter de Cristo. Vegetais, frutas e grãos devem compor nossa alimentação. Nenhum grama de carne deve entrar no nosso estômago. Comer carne não é natural. Devemos voltar ao propósito original de Deus na criação do homem. Quanto mais simples for o alimento e quanto menor a variedade, mais fácil será o trabalho do estômago.
Os que usam alimento cárneo fortalecem as propensões mais baixas e preparam o caminho para que a doença neles se fixe. Há entre os adventistas do sétimo dia os que não darão ouvidos à luz que lhes foi dada sobre este assunto. Fazem da carne uma parte de sua alimentação. A doença lhes sobrevém. Doentes e sofrendo como resultado de seu próprio comportamento errado, pedem as orações dos servos de Deus. Mas como o Senhor pode trabalhar em favor deles quando não estão dispostos a fazer a sua vontade? Quando se recusam a obedecer a sua instrução em relação à reforma da saúde? Por 30 anos, a luz sobre a reforma da saúde tem vindo ao povo de Deus, mas muitos a consideram levianamente. Continuaram a usar chá, café, especiarias e alimentos cárneos. Seus corpos estão cheios de doenças. Como podemos, pergunto eu, apresentar tais pessoas ao Senhor para obter cura? Por 35 anos, tornei uma prática tomar apenas 2 refeições por dia. Ocasionalmente, quando viajando, tomei refeições irregulares quando estava fora do meu ritmo, por não ser capaz de ter minhas refeições à hora normal. Tenho 75 anos, mas escrevo tanto quanto nunca fiz. A minha digestão é boa e o meu cérebro está limpo. Nosso sistema alimentar é simples e saudável. Não temos à nossa mesa manteiga, nem carne, nem queijo, nem mistura gordurosa de alimentos. Tenha muito cuidado para que preparações ricas e insalubres de alimentos não sejam apresentadas como uma amostra da cozinha da reforma da saúde. Disseste que és dispéptico. Não vejo nenhuma razão pela qual deve ser assim se o teu preparo de alimentos for saudável e se comes nas horas certas. Bom, levando em conta que o corpo humano precisa de pouca quantidade de proteína e de pouquíssima quantidade de gordura, mas de grande quantidade, grande mesmo, grandíssima quantidade de carboidrato, e carboidrato só se encontra em vegetais, então o melhor alimento, sem dúvida, é o vegetal. Que a pessoa nunca vai desmaiar na rua porque faltou proteína no sangue dela, ou porque faltou gordura, ou porque faltou mineral. A pessoa vai desmaiar na rua se faltar carboidrato, glicose. Mas o carboidrato que nós estamos falando aqui é o hidrato de carbono puro, aquele que vem direto dos vegetais, tá? Da cenoura, batata, beterraba e tal. Não estamos falando daquele carboidrato processado, né? Do pão branco, macarrão branco, arroz branco, não. Não é nada desse carboidrato aí. Estamos falando do carboidrato vindo diretamente dos vegetais. O corpo precisa do carboidrato por causa da glicose. A glicose e o oxigênio vão produzir energia. Então, essa energia que é vital para o corpo, né? O corpo precisa dessa energia. E a glicose você só encontra nos vegetais. Então, se a pessoa tem uma alimentação saudável, rica em carboidrato, o carboidrato natural, vegetal, não o processado, com pouca proteína, pouquíssima gordura, com enzimas, vitaminas e os minerais, bastante água, certamente a pessoa não vai precisar de carne. E muitos vão falar, e a B12, vitamina B12? Bom, isso aí, hoje tem muito suplemento, né, de B12, só a B12 mesmo.